39. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe, estende o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Amém? Quem precisa das orações? Eu tenho um pedido que os irmãos continuem orando. Eu não sei, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece cada coração, Pai. Pai, alcança o seu João e o seu César, Senhor, que estão lá em recuperação, Pai. Pai querido, Pai amado, venha, Senhor, falar fortemente aos nossos corações nessa igreja, Pai. Abençoa cada um que está aqui, aqueles que não puderam estar, mas o Senhor conhece. Vá de encontro e abençoa, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde já. Amém. Mas Deus entende o que nós estamos dizendo. Mas o que me chama mais atenção é a história e a vida do salmista Asaf. Nós conhecemos diversas histórias na Bíblia Sagrada e ouvimos muitas histórias a respeito de Abraão, Isaac, Jacó, Davi e tantos outros homens que marcaram a história. Mas a história deste homem chamado Asaf mexe muito com o meu coração, porque ele viveu algo extraordinário da parte de Deus. Algo que no tempo a qual ele viveu, poucas pessoas conseguiram experimentar aquilo que Deus permitiu que ele tivesse. E por isso eu olho para o texto e fico imaginando, como pode alguém viver algo que é extraordinário da parte de Deus? Ter uma comunhão gigantesca com Deus, viver algo que ninguém viveu. E agora, quase no fim da sua vida, um homem de quase 70 anos de idade, vai escrever um texto que verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração, mas eu, que vivi na sua casa, que cantei, que toquei, que preguei, que servi, Deus não faz questão de me abençoar. O homem que escreve o Salmo de número 73, com quase 70 anos de idade, viveu a sua juventude dentro da igreja. E agora, naquilo que nós chamamos de fim de vida, ele vai apontar no Salmo que nós acabamos de ler, que não valeu a pena. E eu gostaria de te convidar a entender um pouco a história deste homem chamado Asaf. É uma das histórias mais bonitas que eu já vi. Quando você abre o livro de Samuel, no 2 Samuel, capítulo de número 6, você vai observar que Davi, ele vai buscar a arca da aliança que estava na casa de Abinadab, lá no alto da colina. Há muitos anos a arca do Senhor estava no alto da colina. E Davi, quando ele assume Israel, ele assume o reinado, ele diz: eu vou governar aqui o reinado, o povo de Deus, mas para isso eu gostaria de ter a presença de Deus no meu ministério. Porque não adianta nós estarmos na igreja, não adianta nós estarmos na frente de um grupo, de um conjunto, de algo dentro da igreja, se Deus não estiver com a gente. Davi, ele deseja buscar a arca da aliança, porque a arca da aliança representa o próprio Deus. E a Bíblia vai dizer que ele vai até a casa de Abinadab, ele busca a arca da aliança e traz para Israel. O que é interessante? Que antes dele chegar em Israel e abrir os portões da cidade de Jerusalém, ele manda mensageiros até a sua esposa Mical e diz: prepara uma grande festa, porque Deus está entrando na cidade para morar e governar com a gente. A história vai dizer que ela prepara uma grande festa, um grande culto, um grande congresso. E ela diz para os homens e mulheres: eu gostaria que vocês ficassem, cada um em uma posição.
vai entrar, e eu gostaria que Deus morasse nessa cidade e que Deus nos abençoasse. A história vai dizer que ela prepara os grupos e diz: os jovens ficam aqui, os senhores ficam aqui, a orquestra, os músicos ficam aqui, e a ordem principal é que quando a Arca da Aliança entrar, ninguém pode tocar na Arca da Aliança. A história vai contar que se abrem os portões, a arca entra na cidade. Quando entra, as pessoas olham para a presença de Deus chegando naquele lugar, e a vontade é de sentir a presença de Deus, porque essa é a nossa maior necessidade. A multidão que tem a sua ordem para não ultrapassar o lugar aonde estava, a história vai contar que um menino, na idade de aproximadamente 12 anos, o autor do texto que nós acabamos de ler, Asaf, quando a arca entra na cidade, a Bíblia vai dizer que Davi entra dançando e se alegrando e exaltando o nome do Senhor. As pessoas que estavam em volta desejavam sentir a mesma alegria que Davi estava sentindo, mas a ordem era: nesse culto não pode se manifestar, não pode levantar a mão, não pode engrandecer, não pode tocar na presença de Deus, porque senão vai ser punido pelo homem. Mas a Bíblia vai dizer que Davi entra, e a presença de Deus é algo tão contagiante que enquanto ele entrava, ele cantava, ele louvava, ele adorava e engrandecia o nome do Senhor. Mas ele vai perceber que as pessoas que estavam naquele mesmo culto, nem um instante se dispôs a exaltar aquele Deus que estava entrando naquele ambiente. Mas o menino do texto a qual nós lemos, a tradição de Israel vai dizer que ele vê Davi se alegrando, e ele pergunta para os seus pais por que ele está cantando e dançando. O que está acontecendo? O que é aquela arca? E o pai dele vai dizer: aquela arca, que é chamado de Arca da Aliança, é a presença do próprio Deus no meio do povo. E o menino olha para o pai e diz: mas por que nós não podemos ir lá e tocar naquela presença de Deus? Porque eu quero me alegrar igual a ele. E o seu pai vai dizer: porque a rainha disse que existe protocolos a ser cumprido e aqui ninguém pode fazer nada. E este é um problema que nós vivemos nessa geração. Não se diz por aí: não pode levantar a mão e engrandecer ao Senhor. Não se diz de forma clara. Mas nós vivemos em uma época onde as pessoas nos constrangem a adorar a Deus. Porque isso é retrógrado. É ultrapassado. Que benefício tem de você levantar e engrandecer o nome do Senhor? Vivemos em uma época onde as pessoas não se importam mais em entrar dentro de uma congregação como essa, com um objetivo, não apenas de oferecer, mas também de sentir a presença de Deus. Aleluia. Na medida que nós adoramos, engrandecemos, Deus vai enchendo os nossos corações. Esse lugar que nós estamos aqui não é apenas 4 paredes. Isso daqui é muito mais do que nós conseguimos compreender. Quantas das vezes nós saímos das nossas casas e entramos num culto como esse, com o coração apertado, entristecido, magoado, e nós falamos: quando chega lá eu não vou fazer nada, eu simplesmente vou sentar no meu canto. Mas quando o louvor começa a tocar, nós começamos a engrandecer o nome do Senhor, nós começamos a adorar, sentimos a presença dele, aleluia, esquecemos das nossas dores, vamos embora curado. E depois nós dizemos: realmente eu estava na presença de Deus. Vivemos em uma época onde as pessoas não querem mais ouvir barulhos de glória a Deus. Mas o menino do capítulo de número 73, ele ouve a
de Israel e deseja sentir aquela presença. E a tradição de Israel vai dizer que enquanto a multidão estava parada e não podia ultrapassar as barreiras, ele rompe toda a multidão, vai em direção a Davi, toca nele. E a história vai dizer que o mesmo Espírito de Deus que estava sobre a vida de Davi encheu a vida daquele menino chamado Asaf. E ele foi cheio do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Eu não tenho tempo para entrar em pontos dessa mensagem, eu preciso adiantar bastante. Mas a história vai dizer que ele então, com 12 anos de idade, ele passa a servir a Deus com seu coração. E tudo que ele deseja é adorar a Deus, tudo que ele deseja é estar na presença de Deus. Tudo que é trabalho que existe, ele diz, eu vou estar porque Deus vai estar. E se Deus estiver, eu quero estar porque é lá que eu vou ser cheio, vou ser renovado, vou ser transformado, vai mudar minha vida. É a presença de Deus que faz isso. Aleluia. O tempo vai passando, a Bíblia diz que Davi chega a um tempo que ele separa 28 mil levitas a partir de 30 anos de idade. Observe, o menino tinha 12, agora já com 30 anos. Ele se torna um maestro em Israel. E ele passa a reger os levitas. Só que o livro de Deuteronômio vai dizer que o ministério de um levita, ele vai dar início aos 30 anos e vai terminar aos 50. Esse menino agora com 30 anos, casado, com 3 filhos, e continua intenso na obra do Senhor, servindo, adorando, exaltando, escrevendo canções para exaltar o nome do Senhor. Até que ele completa 49 anos. E com 49 anos, alguém chega nele e diz, ei Asaf, está na hora de preparar um substituto, para alguém assumir o seu lugar, porque a partir do ano que vem, encerra a sua jornada, e precisa colocar alguém no seu lugar. E assim é feito. Com 50 anos de idade, ele é substituído, coloca alguém mais novo no seu lugar, e ele passa mais tempo dentro da sua casa, dentro da sua família. Aquele homem que empenhou a sua vida em servir a Deus nos cultos, agora vive um pouco mais dentro de casa. E quando ele está na sua casa, ele observa que existem muitas dificuldades. Ele vai observar que as coisas aconteceram, o tempo passou e ele começa a lamentar. Observe isso, o tempo que ele esteve na presença do Senhor. Ele começa a ver que ele vive uma vida de dificuldade, e ele observa que algumas pessoas prosperaram, e ele não. Ele questiona no seu coração, dizendo, por que eu servi a Deus, eu busquei, eu adorei, eu estava lá, mas Deus não me enriqueceu. Essa é uma questão que existe nos dias de hoje. Quando nós olhamos para essas igrejas neopentecostais que vai dizer, ei, venha para cá que Deus vai te enriquecer, vai te prosperar 1000 vezes, doa seu carro que Deus vai te dar 10. Não existe isso. Quando você lê o Evangelho, capítulo de número 6, versículo 33 de Mateus, Jesus diz, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Mas essas coisas que o Evangelho diz, ele vai dizer um pouco acima, porque andeis ansiosos com o que haveis de comer ou haveis de beber. Olha as aves dos céus, não planta, não colhe, não ajunta em celeiro, e Deus cuida de todas elas. Por que andeis ansiosos com o que haveis de vestir? Olha os lírios dos campos, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem. Então buscai o reino do céu, a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus vai dizer, seja fiel, continue adorando, continue exaltando ao Senhor, e Ele vai prover para você a provisão diária. Talvez você possa não ser rico, mas Deus vai suprir todas as suas necessidades.
O salmista agora, ele observa que vive dificuldades. E o tempo vai passando. O tempo vai caminhando. E ele percebe que o que ele mais gostava, na verdade, era estar na presença de Deus. Era adorar a Deus. O benefício maior é estar na presença de Deus. De poder sentir aquilo que algumas pessoas já sentiram aqui nesta noite enquanto estava sendo louvado. Porque o que enche os nossos corações é a presença de Deus. Aleluia. O que muda as nossas vidas é a presença de Deus. O que transforma o nosso coração é a presença de Deus. E se nós sairmos hoje por algum impasse ou por alguma situação e falar, a partir de hoje eu vou sair daqui e vou viver lá fora, acredite, não vai melhorar a sua vida, mas aqui dentro Deus vai confortando o seu coração. Glória a Deus, aleluia. O tempo passa. Davi morre. Salomão assume o reinado e ele deseja fazer um templo para o Senhor onde eles pudessem congregar. E a história vai contar que ele prepara tudo para fazer esse templo. E ele diz assim: nós precisamos que seja perfeito. Para oferecer um culto de louvor e adoração ao Deus de Israel, tem que ser o melhor culto. Então ele prepara todos os pontos. E ele diz assim: nós precisamos de um cantor, de um poeta. Um poeta que possa escrever uma canção para trazer a presença de Deus. Mas tem que ser o melhor cantor, não pode ser qualquer um. Tem que ser aquele que se preparou. E a história vai dizer assim: então nós temos um grande problema. Alguém fala para Salomão, porque nós tínhamos dois e um morreu, não está mais no nosso meio. O maior poeta que já existiu aqui em Israel foi Davi, o seu pai, não está mais no nosso meio. E o segundo maior levita, poeta que teve aqui na história de Israel é Asaf, e esse já está aposentado. E Salomão diz: mas ele era o melhor. E alguém vai dizer: quando ele cantava, aleluia, a presença de Deus era sentida naquele lugar. Glória a Deus. Quando ele adorava ou ele escrevia uma canção para Deus, as pessoas sentiam a presença de Deus. Mas a história, a tradição, a cultura vai dizer que com 50 anos não pode mais. E Salomão diz: mas traga ele, porque eu quero conversar com ele. O interessante é que a tradição vai dizer que ele passou muitas noites sem dormir, insônia, muitas noites acordado, porque o desejo dele era estar no meio, era congregar, era adorar, era exaltar. Até que um dia ele se levanta pela madrugada, ele pega um baú que ele tinha embaixo da sua cama, com o instrumento que Davi deu para ele, e ele começa a adorar ao Senhor aquela madrugada. Ele começa a exaltar ao Deus de Israel naquele lugar. Ele não se importa se o vizinho da esquerda ou da direita vai acordar naquela madrugada. O único desejo que ele tinha era de voltar a sentir novamente aquilo que ele sentiu um dia, que era a presença do Deus que ele servia. Então ele começa a adorar, a exaltar, e ele guarda o instrumento, deita, dorme. No outro dia ele recebe uma visita do oficial do rei, Salomão, dizendo: aqui tem uma carta do rei Salomão para você. E ele está dizendo para você ir conversar com ele. Asaf entende que Deus responde a sua oração. Ele vai até Salomão, e quando ele chega lá, Salomão diz assim: eu estou construindo um templo para Deus. Um templo para que as pessoas possam ir para aquele lugar, ter comunhão e sentir a presença de Deus. E eu preciso que você, Asaf, escreva uma canção. Mas não é qualquer canção, é uma canção que possa trazer a presença de Deus para este lugar. Não é uma canção que se faz, que repete 300 vezes a mesma palavra. É uma canção que seja dada pelo próprio Espírito Santo. E a história vai dizer que ele escreve essa música. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Louvado seja o nome do Senhor. E quando chega o dia da inauguração do templo,
Salomão faz uma oração, traz uma palavra de um dos seus provérbios. A multidão está atenta e foi dado a oportunidade para os levitas cantarem. E a Bíblia vai dizer em Crônicas que enquanto eles louvavam ao Senhor, desceu sobre aquele lugar a presença de Deus e encheu a casa de fumaça, com tanta intensidade que os que estavam dentro não conseguiam sair e os que estavam fora não conseguiam entrar, porque enquanto alguém se dispôs a adorar a Deus com coração puro e sincero, parece que eu vejo Deus olhando do céu e dizendo: esse louvor eu não vou receber daqui, eu vou descer e vou receber lá embaixo. E Deus desceu para aquela congregação. Glória a Deus. Aleluia. O interessante, eu preciso correr, é que terminou a inauguração. Asaf se levanta e diz: eu vou para casa. E quando ele chega no alpendre do templo, ele olha, a multidão está adorando. A história de Israel vai dizer isso. A multidão ainda está alegre, cantando, feliz, sorrindo. E Asaf diz: ei, o culto terminou. O que está acontecendo? E alguém diz: terminou lá dentro. Não sabemos o que aconteceu lá dentro, mas sabemos que Deus passou aqui fora e mudou a vida de um monte de gente. Tu és maravilhoso, Jesus. Aquele era cego, está vendo? Agora está enxergando. Aquele ali era surdo, mas já está ouvindo. Aquele era paralítico e está andando. Deus visitou lá, mas também visitou o povo aqui fora. E por isso estamos alegres. A história vai dizer que um dos filhos dele era paraplégico. Asaf se levanta e diz: eu vou para casa ver o meu filho, porque com certeza Deus também visitou o meu lar. Se Deus curou na igreja, Ele também pode alcançar lá em casa. Então eu vou para casa para ver o que Deus fez. E ele adianta os seus passos, e quando ele chega na sua casa, ele abre a porta. A sua esposa pergunta: como foi a inauguração? O que aconteceu? E ele diz: depois vamos conversar sobre isso. Eu só quero ver primeiro o milagre que Deus fez aqui. E quando ele chega no quarto, ele chama o seu filho e diz: levanta. E o seu filho não levanta. Ele diz: fique tranquilo porque Deus te curou, tenho certeza. E o filho dele diz: não, Deus não me curou, não aconteceu nada comigo. Ele diz: mas que Deus é esse que me usa para fazer algo, cura centenas de pessoas, e eu construí a mensagem, a canção, a presença desceu e Deus não mudou a minha vida. E daí ele pega uma pena, um papiro e vai fazer aquilo que ele tem de mais forte. E ele vai escrever uma oração. E ele escreve o Salmo de número 73. Parece que eu vejo Asaf em lágrimas, questionando na sua mente: que Deus é esse? Que cura o que está à direita e à esquerda e não cura o meu filho? Que Deus é esse que abre porta para pessoas que estão em volta, mas para mim não? E ele escreve o Salmo de número 73, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase escorregavam. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, porque eu tive inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Pois para eles parece que não tem aperto nem na sua morte, o seu corpo é forte e sadio. Eles vestem-se como um adorno de violência e a sua palavra corre a terra e parece que o seu povo se volta para ele. E ele continua escrevendo: foi em vão que eu lavei
lavei as minhas mãos na inocência. Aleluia. Mas interessante que enquanto ele escrevia o Salmo de número 73, questionando o que Deus fez, Deus vem através do Espírito Santo, entra no quarto onde ele está e diz: Asaf, volta para o santuário, porque eu quero falar com você. Parece que eu vejo ele questionando: eu não vou voltar, eu estou muito triste, Deus. O Senhor podia ter feito, mas não fez, então eu não vou voltar. E Deus diz para ele: volta para o santuário. E para me encerrar, porque o meu tempo termina, quando Asaf volta para o santuário, e eu poderia citar aqui a congregação, porque é o mais fácil para nós entender. Quando ele entra no santuário, mesmo com o coração despedaçado, entristecido, amargurado e questionando aquilo que Deus fez ou que Deus não fez, quando ele se prostra no santuário, Deus abre o céu da revelação e mostra para ele algo